agradecendo a presença do Paulo André, do Senai, da Ieda, da líder do fórum, do Douglas, do líder do Fórum de Saúde e Segurança. A líder do Fórum de Responsabilidade Social não está aqui, a Cris Pérez, mas eu queria agradecer ela também, em nome da ECIP, em nome do diretor Ricardo Sabadia. E queria passar a abertura para a Ieda, que é a líder do Fórum de Meio Ambiente que está organizando esse evento com a Auxilé. Agradecer também a Auxilé, claro, ela não está aparecendo aqui para mim, mas agradecer a disponibilidade dela, que vai dar a palestra sobre ESG para a gente hoje. E depois ela vai colocar os contatos dela, quem quiser o contato dela também pode perguntar para mim. A gente vai seguir o roteirinho de fazer uma abertura agora, rápida. Ela vai falar de 30 a 40 minutos e depois vai ficar aberto para pergunta, para quem tiver alguma dúvida, certo? E aí eu queria passar a palavra para a Chieda. Obrigada, Sandrine. Na realidade, a gente vai começar agora uma palestra de um assunto super atual. Vocês estão me escutando bem? Tá escutando, Sandrine? Sim, beleza. Ricardo. Sim, a palestra de um assunto super atual, né? A FIEC já é uma parceira nossa, então a Cileia vai esclarecer todas as nossas dúvidas, né? A gente vai absorver esse conteúdo, aplicar nas nossas empresas. E queria agradecer, né, o tempo, a disponibilidade da Auxileia, né, para essa palestra, né? Vamos aproveitar, e as dúvidas acho que podem ficar para o final. Na realidade, assim, a Auxileia que vai dizer, de repente, se levantar a mão ou interromper, né? Fica à vontade aí, Auxileia, e a gente pode começar. Douglas, tu quer dar uma palavrinha como líder do Fórum de Saúde e Segurança? Bom, primeiro que é um privilégio poder fazer parte desse fórum aqui também, né? E como especialista na área de segurança, saúde e meio ambiente, eu fico lisonjeado em poder contar aí com o Dr. Paulo, com a Auxilé. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né? E a todos os demais membros deste grupo e desse fórum, né? Discutir questões ligadas a ESG, hoje, ele tem que ser meio que quase que saber andar, né? Faz parte do nosso dia a dia, cada vez mais presente esse tema dentro da nossa sociedade, da nossa vida, e que é muito importante a gente abordar esse tema mais, cada vez mais. Então, Ieda, meus sinceros agradecimentos e parabéns por trazer esse tema à tona. Ele é extremamente pertinente, ele é extremamente atual, e a gente precisa se atualizar cada vez mais nesse contexto, né? Então, é uma alegria poder participar nessa tarde aqui com vocês, né? Deste momento de reflexão, esse momento de aprendizado. E que bom que a gente tem esses momentos, né? Além da gente discutir o nosso dia a dia nos fóruns, a gente poder também trazer temas tão relevantes como este. Então, um excelente evento para todos, uma ótima tarde e mais uma vez muito obrigado. Tá contigo, Auxilé, a palavra. Bem, boa tarde a todos e a todas. Agradeço imenso à associação, né, e parabenizo por trazer, como o Douglas bem disse, um tema que está muito em evidência. Mas mais do que, eu diria, Douglas, que mais do que evidência, ele está muito mais do que necessário e urgente. Preciso se pensar de uma forma mais ampla, né? Sair um pouquinho da casinha. Bem, gente, meu nome é Auxileia Farias, eu estou coordenadora do Núcleo ESG da FIEC, uma estrutura criada na gestão do Dr. Ricardo Cavalcante, um homem muito à frente do seu tempo, que procura protagonizar vários e vários temas e agendas que contribuam com o desenvolvimento da indústria do Ceará, e contribuindo com o desenvolvimento da indústria, contribui com a qualidade de vida do nosso povo cearense, que tanto requer o nosso carinho e a nossa atenção, né? Então, eu sou administradora por formação, tenho pós-graduação pela Getúlio Vargas, já na área de sustentabilidade, digamos assim, responsabilidade social corporativa. Tenho mestrado também na área em Portugal, estive morando em Portugal até 2020, retornei no primeiro ano da pandemia. Mas, enfim, teoria e prática me trouxeram até aqui. E, assim como muitos outros profissionais que chegaram ao teu tema ESG,
vieram ao longo do tempo passando por outros temas como desenvolvimento sustentável, responsabilidade social corporativa, como eu disse. Lá atrás, as práticas bem incipientes e pontuais de filantropia, mas que já urgem, né? Já tem essa urgência pela questão dos impactos ambientais e pela desigualdade social, que infelizmente ainda é uma realidade e que a pandemia acentuou ainda mais. Então, a gente vai trazer um pouquinho do conceito, um pouquinho de práticas de empresa e apresentar uma certificação que a FIEC lançou em 19 de abril, agora, que vai selar, né? Vai premiar, vai chancelar as empresas que apresentarem e, claro, evidenciarem as práticas de relevância no E, no S e no G. Então, todo o programa de certificação da FIEC, eu apresentarei como é que ele acontece, como é que as empresas fazem, e, claro, já deixo aqui toda a nossa disponibilidade para atender de forma particular cada empresa, convidá-los para tomar um café aqui na federação. É sempre um prazer receber as pessoas interessadas nesse assunto, tá? Eu vou compartilhar aqui, vou pedir licença, vou compartilhar aqui a minha tela. Auxiléia, você me dá 1 minuto? Olha, não sei, vou pensar. Paulo André, meu querido, minuto rápido. que você precisar, fique à vontade, é um prazer dividir a tela com você. Não, rapidinho. Eu queria, primeiro, parabenizar a iniciativa da ESIP, o meu querido amigo e companheiro de trabalho, Ricardo Sabadia, a Sandrine, o Lucas, enfim, todos que estão participando, né, dessa reunião, eu digo que é dessa apresentação, enfim. Eu ontem falei com o Ricardo ao telefone, trocamos até algumas ideias, então, mande meu abraço, por favor, ao Ricardo. E quanto à questão da SG, do núcleo, eu queria também fazer uma saudação especial à Auxiléia, que realmente, desde que ela entrou, né, e assumiu o núcleo, juntamente, né, com o vice-presidente Jaime Belicanta, o Leonardo, um trabalho espetacular, eu digo, viu, com toda tranquilidade, que foi um trabalho que foi desenvolvido em poucos, eu acho que menos de 6 meses, mas com toda responsabilidade que o tema exige, porque é uma pauta mundial, exige as grandes empresas, as grandes, leia-se não só da indústria, bancos, agronegócio, a indústria e comércio, a pauta é ESG já há muitos anos, mas agora, mais do que nunca, né? Então, eu queria só, neste momento, me colocar, obviamente, o Senai e o SESI à disposição para ajudar. Sempre coloquei isso para a Auxiléia, que é uma profissional assim, exemplar, eu digo isso com toda honestidade. E, Auxiléia, a palavra realmente está com você, você vai fazer a apresentação. Eu fiz questão de iniciar, eu conheço já bem, né, até a sua entrevista que eu vi todo dia lá na Assembleia do Núcleo de Responsabilidade Social, você dividindo lá a bancada com o Arthur Bruno, né, que é uma pessoa espetacular, foi meu professor. E quem quiser também, eu vou compartilhar, se você me permitir, aquela sua entrevista com os amigos, com o Ricardo Sabadia, que ali está muito rico também, e me colocar à disposição. Eu não vou poder estar o tempo todo, eu tenho que subir às 14h30, lá para ter uma reunião com o Sérgio Lopes, chefe de gabinete do presidente, mas fica aqui o meu abraço, a minha gratidão a todos, parabenizar por esse evento, né, por essa iniciativa da ESIP, e com certeza vocês vão estar com uma pessoa maravilhosa fazendo a apresentação. Obrigado. Paulo, a federação aqui é nossa, você é um gestor também que fez parte dessa construção, o sistema SFIEC todo contribuiu para a construção, como eu disse, de um programa que vem assistir às indústrias, mas que também vem assistir uma demanda de todos nós, enquanto indivíduos, enquanto cearenses. E o Paulo André é um motivador aí da nossa agenda e um grande apoiador em todas as áreas aqui da instituição. Obrigada mesmo de coração. Vou tentar compartilhar aqui a minha tela. O tema que a gente traz hoje dentro dessa sigla ESG
é focado no pilar E, né, de ambiental, de environmental em inglês, no nosso português ambiental. Então, os desafios que essa agenda apresenta dentro desse pilar do meio ambiente, certo? Então, é uma sigla que explodiu no mercado 2018-2020, muito pelas mãos do mercado financeiro, mas esse acrônimo, ele significa as práticas ambientais, sociais e de governança corporativa implementada em qualquer tipo de empresa, seja ela pequena, média ou grande, de qualquer área econômica que ela atue, porque se tornou um modo com que o mercado avalia e seleciona pela sua conduta responsável, pelo seu compromisso com o desenvolvimento socioeconômico e a sua postura na condução dos negócios. O ESG, a gente diz que é uma forma muito simples de organizar as ações que a empresa faz para além do vetor econômico e para além do que a legislação exige, como forma de mitigar riscos e obter oportunidades. Afinal de contas, a gente está falando aqui para empresas e para empresários que precisam sustentar as suas empresas a longo prazo e que as suas empresas precisam de pessoas saudáveis e de um ambiente que os promova, que os beneficie aí com os recursos naturais tão necessários para a própria atividade econômica. Então, tudo está interligado. Como eu disse, chegamos até aqui, chegamos até na sigla ESG, mas vem aí já de um tempo. Pela primeira vez, essa sigla foi cunhada, foi falada em um encontro no Pacto Global, na ONU, com o Banco Mundial, onde a ONU incentiva, né, um grupo de investidores e de empresas de seguro a colocar nos seus critérios de seleção questões ambientais e sociais. De novo, pelo risco, pela questão de mitigar os riscos no mercado financeiro. Afinal de contas, ninguém vai investir os seus recursos numa empresa que pode ter riscos ambientais, tragédias ambientais, escândalos reputacionais, que isso vai impactar diretamente no retorno do investimento. Então, o mercado financeiro traz essa mão muito forte numa agenda já de sustentabilidade que já vinha se perdurando há algum tempo. Nas bolsas de valor do Brasil, na B3, nós temos, em 2006, a criação do Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um rol de empresas que, para entrar, é uma agenda formada por um rol de empresas que, para ter acesso a ele, elas precisam comprovar as suas ações no pilar ambiental, social e o seu modo de governar a empresa, de novo, sobre a mitigação de risco no impacto financeiro. Em 2015, cria-se os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, já proveniente dos 8 Objetivos do Milênio, então, se compõe também em 2015 com o Acordo de Paris, na COP, a COP15, na verdade, aqui está 21, desculpa, a COP15, que trouxe a questão das mudanças climáticas e os desafios do mundo em descarbonificar, ou seja, ficar menos dependente de ficar menos dependente de combustíveis fósseis, trazendo 17 objetivos que nós temos até 2030 para alcançar. São objetivos audaciosos, são 169 metas a título de mundo. O nosso Brasil subiu mais um pouquinho, temos 175 metas. Isso já é uma agenda muito bem estruturada para aquela empresa que deseja iniciar uma jornada de sustentabilidade. Isso é um framework, é uma estrutura muito bem implementada, porque ela tem metas e ela tem objetivos muito claros. Então, para a empresa que deseja iniciar um ESG, é necessário que ela também tenha, no seu entendimento, objetivos sustentáveis, dos 17, tem correlação com o seu negócio, e assim atuar mais assertivamente. Em 2007, surge a TCFD, que é uma empresa, né, financeira, que tem uma força-tarefa, que lança recomendações para o relato de informações financeiras, de novo, olha aí,
relacionadas às mudanças do clima, já muito ali do fruto do Acordo de Paris. Então, a TCFD é uma instituição internacional muito respeitada e tem como objetivo garantir o mercado mais estável e mais resiliente aos impactos climáticos. E esses impactos climáticos afetando diretamente a economia e os negócios das empresas. Em 2018, já há algum tempo, mas foi em 2018 que o CEO da maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, fala em critérios ESG. Aí vocês perguntam quem é a BlackRock, né? Então, se trata falando um pouquinho de números para a gente entender a relevância dessa empresa no mundo. Hoje ela administra 10 trilhões de ativos no mundo. Uma comparação, o PIB dos Estados Unidos fica em torno de 20 trilhões, ou seja, uma empresa só administra metade do PIB da maior economia do mundo. Quando a gente fala de Brasil, que tem um PIB em torno de 1 trilhão, essa empresa administra quase 8 Brasis. Então, ela tem força de mercado, ela tem como influenciar e ela tem como promover mudanças de comportamento de toda uma economia a título mundial. Isso por quê? Porque pelo poder de barganha que ela tem. E quando a gente olha para as empresas e percebe todo o poder e a relevância que as instituições têm, é muito pelo poder político e pelo poder econômico que elas detêm. Quando a gente pensa que muitas empresas têm um PIB maior do que muitos países, imagina o poder político que essa empresa tem e que pode influenciar em políticas públicas para o melhoramento da qualidade de vida da humanidade. Em 2022, começa um movimento de regulamentação do mercado financeiro. Até então, eram práticas, diretrizes, aconselhamentos, formas de mais de envolver e de convencer do que um regulamento estruturado. Então, nós temos aqui a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários do Brasil, e a CVM nossa, né, nos Estados Unidos. Começa a lançar, a apresentar regulamentações no mercado financeiro que valorizem as empresas que, como eu disse, tanto apresentem como evidenciam as suas práticas no E, no S e no G. Então, todo esse roadmap, toda essa jornada, você percebe que tem as mãos do mercado financeiro. E quando o mercado financeiro vem, é como se viesse uma força de cima para baixo. Então, de uma forma compulsória, temos aí um efeito de manada. Não há uma obrigação, não há uma legislação que force que a empresa tenha práticas ESG. Mas aquelas que têm vão ter sua imagem mais solidificada no mercado, um valor de imagem muito mais alto, riscos, como eu disse, de impactos ambientais, tragédias ambientais, escândalos de diversidade, como a gente tem assistido, ou seja, que podem ocasionar em riscos financeiros, aí já não fica tão interessante para elas, elas começam a seguir quem faz, porque esse fazer, esse modo de agir, começa a dar um retorno financeiro. Ou seja, sustentabilidade que antes era vista como um custo por muitas empresas, o mercado financeiro, com toda essa regulamentação, vem afagar um pouco aí o coração dos empresários de que a gente não está tirando dinheiro da mesa, mas sim a gente está retornando em recursos, né? Em valor agregado, em vantagem competitiva. E esse foi o que nos trouxe até o ESG que nós estamos conversando hoje. O E, como eu disse, de ambiental em português, trata diversos assuntos, mas que, em resumo, é a gestão dos recursos naturais, a melhor gestão dos recursos naturais, por entender que eles são finitos e que eles são necessários para a própria economia existir. Gestão de risco, olha aí, sobre o risco ambiental pode ter o meu impacto no financeiro,
preservação e recuperação dos ecossistemas. Preservação não no sentido de intocabilidade, mas no sentido da melhor gestão, né? Aquela gestão que o conceito de desenvolvimento sustentável nos trouxe, né? Desenvolvimento sustentável é aquele que garante que esta geração usufrua dos recursos naturais, mas que também garanta que as próximas gerações também tenham o mesmo direito. O pilar S, né, do social, de social, em inglês, ele trata muitas questões, mas a gente vê ele em duas vertentes. O S do social interno, tratando ali dos direitos trabalhistas, mesmo dos direitos humanos, de toda uma política de segurança e saúde no ambiente de trabalho, riscos de novo, né, sobre a gestão de risco nessa operação das empresas, mas traz o S da sociedade, né, políticas de desenvolvimento socioeconômico no local onde as empresas estão atuando. Então, a empresa precisa pensar globalmente e ela precisa agir localmente. Parece clichê, mas como iniciar uma agenda ESG? A gente sempre traz, vamos iniciar pelo início, né? É melhor o feito do que o perfeito. Então, começar a entender o seu cenário, aonde você está instalado e quais são as dores daquela sociedade, já pode ser feito muita coisa para que essa sociedade local tenha uma qualidade de vida e esse recurso natural local seja bem gerido, preservado quando se necessitar preservar e recuperado já aqueles que foram impactados ou degradados. Governança, tem autores que dizem que o G podia ser o primeiro pilar dessa sigla, porque toda empresa não se sustenta sem uma boa gestão. Mas os últimos acontecimentos, infelizmente, é uma mancha negra na nossa história, né? A Lava Jato exigiu novos procedimentos, novas regulamentações, políticas anticorrupção, que as empresas tenham de forma clara e transparente, como acontece, né? A sua gestão, o seu relacionamento com acionistas, com o governo, com órgãos regulamentadores. Ela tem uma boa gestão de risco sobre esse olhar de governança. Ela tem um código de ética e conduta que não está só escrito e guardado na gaveta. Todos os seus funcionários entendem e atuam tendo ele como base. Práticas de compliance, a LGPD, né? Proteção dos dados aí vem com multas muito relevantes, muito altas. Então, as empresas precisam ter uma gestão muito estruturada, para que quando ela se lance no mercado, seja para o consumidor, seja para o investidor, seja para o acionista, um parceiro, ela tenha esses três pilares equilibrados. E como eu bem disse, e repito, eu vou falar muito, em risco. Ninguém quer se relacionar com uma empresa que um risco pode ser materializado. Ninguém quer comprar de empresas que não tenham uma boa gestão de recursos naturais e uma boa relação com a comunidade. Então, é sobre o olhar de risco. Quando a gente fala ESG, a gente está falando precisamente de gestão de risco e de conquista de vantagens e oportunidades que também tem nessa agenda, que eu vou mostrar mais adiante. Os desafios do pilar ambiental, né? A gente vê aí uma figura que nos preocupa. De um lado, aí, a desertificação do mundo, de um outro, o mundo que todos nós esperamos, que tenha um equilíbrio, né? Afinal de contas, não temos um planeta B, né? Muitos cientistas têm investido muitos recursos e muitas pesquisas para ver se tem como, né, ter vida em outros planetas, mas, por enquanto, a gente está vivendo nesse. Eu costumo dizer que, enquanto a gente não estiver jogando lixo em Marte, a gente está jogando lixo no quintal de casa. Afinal, a nossa casa é o planeta Terra. Então, a gente precisa gerir o consumo e o resíduo. A agenda do pilar ESG, ela traz esses desafios: regulamentações legais, mudanças climáticas já impactando diretamente algumas atividades econômicas, emissão de gases de efeito estufa, outrora apenas sendo alvo de multas, de regulamentações, de fiscalizações,
agora sendo alvo de uma meta. As empresas têm meta para redução dos seus gases, né? E tem muitas metodologias que podem ajudá-la a alcançar essas metas. Transição energética, no nosso estado a gente assiste muito o crescimento das energias renováveis. A Federação das Indústrias tem protagonizado também esse segundo tema, porque é preciso descarbonizar o mundo e essa transição energética é um fator fundamental nesse processo. Só tirar aqui, faltou. As partes interessadas. Quem está interessado no ambiental? Afinal de contas, isso é só assunto dos ecochatos, dos ecológicos, das pessoas que abraçam árvores? Não. A agenda ambiental é uma questão de sobrevivência para as empresas. Afinal de contas, nós temos uma população que só cresce no mundo, nós estamos atualmente em mais de 7 bilhões de pessoas, crescendo todos os dias, e uma quantidade de recursos naturais que só reduz. Então, a gente há de convir que essa conta, uma hora, não vai bater. Alimentar esse tanto de gente nesse único planeta, como eu falei, começa a ser um desafio muito real, e muito para hoje, muito para agora. E impacta diretamente na atuação das empresas, no operacional, na atividade econômica. As interferências antrópicas no meio ambiente, os riscos invisíveis, né? Então, mais do que visíveis, as secas, as questões das chuvas, é um lado que chove demais, é outro que chove de menos. Nós temos aí as cheias do Rio Amazonas e lá no sul as baixas da hidrelétrica. Então, é fato, a atividade humana é a principal responsável pelas significativas e preocupantes mudanças climáticas. E já que estamos presenciando no nosso planeta, né, no nosso Ceará, no nosso município aí, interferência antrópica no meio ambiente, também estamos falando de interferência das empresas, que são grandes consumidoras dos recursos naturais. Então, consumir sob a certeza de que os recursos são limitados, isso já é um fato. Um outro fato que é certo é que a gente precisa mudar a forma de consumir também, né? É preciso que as empresas comecem a investir em pesquisa e desenvolvimento, em novos produtos, para que esse consumo, esse produto seja mais durável e quando ele não for mais consumível, digamos assim, que o descarte dele seja adequado para esse impacto da empresa ser menor possível no meio ambiente. Para não listar todos, a escassez, todos os outros impactos que as atividades econômicas trazem para o meio ambiente, é na escassez dos recursos naturais necessários à atividade econômica que mais preocupa hoje as empresas. E aquelas empresas que já perceberam que esse impacto está batendo a porta, elas começaram a agir. E o que as empresas hoje elas estão fazendo? Qual é o papel dessas empresas no meio de todo esse cenário, né? É o meio ambiente, é energia renovável, são pessoas, é o aumento, né, da população, com isso, o aumento das cidades, as cidades crescem desenfreadamente. O que a empresa pode fazer? Então, a empresa que já percebeu que os riscos são reais e que esses impactos podem ter graus elevados de prejuízos, elas já começaram a agir. A gente traz uns 2 ou 3 cases para vocês não analisarem, porque no Ceará nós temos muitas empresas, isso eu tenho visto todos os dias na FIEC, depois de estar aqui à frente do núcleo, que o Ceará tem empresas com práticas não só relevantes no E, no S e no G, mas práticas que têm dado a elas um retorno real. Aí é o retorno financeiro, que é o papel das empresas, né? Por exemplo,
Oi? Posso te interromper um Claro, instante? querido. É que eu estou aqui cheio de ansiedade, né? Mas tem um ponto que você falou muito interessante, e é mais pura verdade. As empresas têm práticas ESG muito legais. E um dos grandes ganhos é exatamente a gente conhecer essas práticas, né? E aí eu tenho visto algumas, aí a nível nacional, alguns movimentos da sociedade e de alguns órgãos, né, de classe, no sentido de, por exemplo, fazer captura dessas oportunidades, captura dessas boas práticas, né, e reconhecer isso. Então, por exemplo, imagina a FIEC fazendo aí uma banca para trazer as melhores práticas ESG, né, seja ela por modalidade ou não, e dar um certificado, ou dar um troféu, ou reconhecer as empresas que, por uma banca avaliada, tenham essas melhores práticas. Eu tenho uma absoluta convicção que a gente acaba incentivando cada vez mais as pessoas a terem práticas ESG implementadas dentro das empresas e vão querer buscar esse tipo de reconhecimento, porque afinal de contas é uma sociedade, né, uma organização social que é extremamente representativa no estado do Ceará e que se trouxer esse nível de reconhecimento seria assim algo muito interessante. A FIEC tem pensado em alguma coisa desse tipo, dessa natureza? Desculpa, como que é seu nome? Douglas. Douglas, tudo bem? Então, Douglas, muito boa a sua pergunta, mas eu não sei se você estava no início logo. A gente vai passar pelo conceito, passei pelo conceito, vou passar por alguns exemplos de práticas, mas a seguir eu apresento para os convidados aí o programa de certificação em ESG da FIEC, qual é a sua estrutura e qual é o organismo certificador que vem com a mão de terceira parte auditar toda essa regra do programa. Obrigado. Aliás, eu estava assim, mas como eu te falei, a minha ansiedade. Tá Mas bom, que então eu bom. vou Valeu, saciá-la, tudo bem? Me dá só um valeu. tempinho, eu vou Obrigado. saciar a Claro, sua claro. ansiedade. Então vamos lá. A Ambipar é uma das empresas mais reconhecidas no país pelas suas ações ESG. A gente só traz aqui uma, né, para não falar de todas, mas a gestão e valorização de seus resíduos. Essa empresa, ela tem ganhado relevância no mercado pela sua gestão nesse tema. Ela, pronto, dentro de uma agenda estruturada, passou por todo o diagnóstico, tentando entender como melhor administrar os seus resíduos, mas como obter resultado disso. E não administrar porque a Política Nacional de Resíduos Sólidos assim o determina, mas porque também tem oportunidades nisso, oportunidades, vantagens, e essas empresas, ou todas as empresas, buscam, ainda que podem salvar o meio ambiente, podem contribuir com o desenvolvimento social e a redução da desigualdade de classes, mas elas podem sim também fazer o que elas fazem de melhor, que é gerar valor, que é gerar economia, que é gerar retorno para o seu investidor. Então, temos aí a fonte, né? Foi um pouquinho adaptado só para colocar no slide, mas todos os dados são da Ambipar, e vale a pena demais conhecer outras atividades dessa empresa, tá? Uma outra ação para mitigar as interferências antrópicas no meio ambiente, a gente tem falado muito, ouvido falar de crédito de carbono, né? No Brasil, ainda é uma prática voluntária seguindo para a regulamentação, e a gente a seguir fala dessa regulamentação, mas a empresa Volkswagen tem uma meta aí muito interessante, né? Ela quer ser neutra em carbono até 2050. Estamos falando de um investimento de 14 bi de euros. E isso é o quê, gente? Isso é uma posição da empresa diante os desafios ambientais. Ela pode obter vantagens com isso? Com certeza, muitas, e não há nada de mal em você ter resultados financeiros com alguma coisa que você faz de bem à sociedade e ao meio ambiente, né? Quizá todas pensassem assim, mas a gente está seguindo para isso mesmo. Uma das metas dela é que 70% dos carros da Volkswagen vendidos na Europa sejam totalmente elétricos até 2030. Né? Sua participação em outros mercados também tem ganhado relevância. Então, é uma empresa que tem ganhado notoriedade quando se fala em descarbonização
no caso de veículos, né? Mercado de carbono. Então, no Brasil, agora, recente, 20 de 2005, foi publicado o Decreto de Lei 11.075, tem como base importante para a regulamentação desse mercado. Então, tá, eu sou uma empresa que eu emito muito, não tem como eu deixar de emitir gases de efeito estufa, eu entendi, ou eu estou sendo obrigado a sequestrar o que eu emito, a palavra é essa, sequestrar o carbono que eu emito, e como é que eu faço se eu já cheguei no meu limite? A minha operação já está toda gerenciada, todos os meus maquinários são o mais econômico possível, eu tenho filtro na minha caldeira, eu faço tudo. Como é que eu faço? Eu começo a comprar crédito de carbono. E esse mercado de crédito de carbono, ainda que voluntário no Brasil, a gente está falando de cerca de R$70 a tonelada de carbono. Então, começa a gerar o quê? Recurso financeiro. Quando a gente fala de mercado, quando a gente fala de recurso financeiro, enfim, quando a gente fala de negócios, as empresas, as pessoas ou novos mercados e novos negócios começam a ser redefinidos, começam a se direcionar o que é possível fazer hoje de modo voluntário, mas que o mundo segue para uma obrigatoriedade legal. Ainda que o artigo 6º do Acordo de Paris fale metas claras, ali rediz metas claras de descarbonização para países, mas ainda estamos sobre o desafio da implementação real de práticas mais efetivas nesse sentido. O Brasil começa a caminhar, né, nesse sentido e regulamentar esse mercado. Isso é um mercado bastante interessante quando a gente fala de grandes empresas, principalmente grandes empresas que emitem uma quantidade considerada de gases de efeito estufa. Falando um pouco aí do complexo industrial do Pecém, nós trouxemos algumas das empresas só citadas, vamos trazer 2 cases das empresas que atuam, mas o complexo industrial do Pecém é um importante complexo empresarial, ou seja, ele também tem práticas ambientais, sociais e de governança. A sua atual gestão tem trabalhado muito incisivamente na relação de suas ações com os ODS. Ou seja, ainda como apenas um porto, não. Ele tem impacto ambiental, ele tem impacto na sociedade local, ali em São Gonçalo do Amarante, Caucaia. Ele convive dentro desse contexto social e ele está implementando práticas que vão para além do que a legislação cobra e contribuindo de forma efetiva para a preservação dos recursos naturais locais, a boa gestão desse recurso, né? E também para a qualidade de vida dos moradores dessa região. Quando a gente fala em materializar, como é que eu identifico quais dos objetivos sustentáveis, como eu falei lá na frente, quais dos 17 têm relação com o meu negócio? Falando um pouco do Porto do Pecém, então ele mapeou no econômico, no ambiental, no social, sob o tema aí listado, cada tema tem o ODS ao lado que está relacionado, por exemplo, sustentabilidade econômica, eu tenho relação com o objetivo 8, o 9, o 11. Então, como você iniciar uma agenda de sustentabilidade? O primeiro passo é entender na sua operação, na sua gestão, onde que eu estou? Qual é a minha interação com este ou com aquele tema? Eu posso contribuir para o alcance de qual desenvolvimento? Isso é interessante para a minha imagem? Isso eu posso relatar no meu relatório de sustentabilidade? Como é que eu faço essa correlação? É claro que muito seria importante, né? Aquela empresa que tem a relação com os 17 ODS. Mas a gente inicia sempre pela identificação direta em cada uma das áreas, no E, no S, no G. Para quê? Para trazer materialidade, para trazer ações eficazes em cada uma das áreas e contribuir de forma mais pragmática para o alcance de cada um desses objetivos, né? Então, parabéns
para o Porto do Pecém, é um case muito interessante também. Os dados estão aí, no próprio site do Porto, tem muito mais detalhes dessa ação. Vale a pena o convite, tá? Práticas ESG da Apodi, está localizada ali na região, então, no relatório de sustentabilidade da Apodi, ela já cita a sigla ODS, e não apenas cita, como ela faz uma correlação muito interessante com os... Ela já cita a agenda ESG, não só cita, como ela faz uma relação muito interessante com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, ela elencou como os prioritários o 8, o 9, o 10, o 11, o 13 e o 17. O 17, aí eu falo igual eu falei ainda há pouco sobre a sigla ESG. O G deveria vir na frente. Eu acho que o 17 deveria ser o primeiro. Não que o primeiro, como é erradicar a fome, eu acho que é o maior desafio da humanidade, mas o 17 fala de parcerias. E o que a gente está fazendo aqui nesse momento? Unindo forças, dividindo conhecimentos, unindo parcerias para que junto a gente possa construir um mundo melhor para essa geração e melhor para as próximas gerações. Então, as práticas ESG da Cimento Apodi são muito relevantes, é um case de sucesso, é uma empresa que já está no programa ESG FIEC, né? A gente só tem gratidão por tê-la aqui como um caso de sucesso e por ser uma empresa que está ali, naquele território, né, da área do Porto do Pecém. A CSP é a maior indústria hoje do estado, então tem muitas práticas. Eu tive o prazer de falar sobre ESG e responsabilidade social em um evento da CSP, com a Embaixada da Coreia no ano passado, e eu fiquei bastante emocionada com as práticas da CSP na sua responsabilidade social junto à comunidade ali. Então, para além dessas todas que a gente cita aí no slide, a CSP é muito atuante junto à comunidade, a mão de obra que ela emprega tem muito da comunidade, e para ela empregar essa mão de obra, ela teve e tem todo um esforço de qualificação. O nosso SENAC, o nosso IE, o nosso SENAI está sempre junto, né? O SESI, SENAI e IEL, eles estão sempre junto da CSP nessa formação da mão de obra. Então, o que é isso? A empresa dá prioridade para contratar a comunidade local, a sociedade cearense. Isso é desenvolvimento econômico local. Isso é responsabilidade social da empresa, que está ali, sim, para ter os seus resultados econômicos, mas pode contribuir de forma efetiva para a melhoria de qualidade de vida dessas pessoas. Então, a CSP é uma empresa realmente que tem no seu relatório de sustentabilidade muitas práticas, e fica aí um outro convite para quem tiver interesse no tema, pesquisar e conhecer muito das práticas da CSP. Quando a gente fala em ESG, a gente fala muito em risco, né? Falei muito em risco. Então, nós temos riscos aí em todas as vertentes. No ambiental, que é o nosso foco hoje, mudanças climáticas, regulações legais, governança também, mas o ambiental traz o risco do esgotamento dos recursos naturais, a escassez desses insumos que já se apresenta de forma muito real na atividade econômica, mas o rigor das punições legais, como até restrição das operações e o alto valor das multas para quem não cumpre a legislação. Ou seja, quando a gente fala em risco, aí você pode ver aí no social, na governança, a gente fala de prejuízo. Prejuízo financeiro, prejuízo reputacional. E nenhuma empresa quer ter prejuízo. Então, falar de ESG é olhar para esses riscos e começar, assim como eu falei no ODS, identificar quais riscos a minha empresa está exposta. E se esse risco ocorrer, o que eu faço com ele? Como é que eu gerencio ele? Eu tenho uma política de gestão de risco clara. Falar de ESG é ver todos os dias esses riscos, infelizmente, sendo materializados. Então, quando você fala aí dos escândalos, dos sinistros, né, ocorridos aí com o Carrefour,
quando a gente fala nas perdas de valor da ação da Vale, sobre a tragédia ambiental que nós todos assistimos em Minas Gerais, as duas, aquelas empresas elas tinham licença ambiental, tinham até muito boas práticas de responsabilidade social. Mas a gente não está falando de fazer só isso. Está falando de gerir com os olhos sob os olhos, né? Com atenção aos riscos, porque os riscos eles podem vir se materializar. Vou trazer um exemplo bem tosco. A gente paga o seguro do carro rezando para não utilizar, né? Mas a gente paga. Então, a gente precisa gerir as empresas para que o sinistro não venha a ocorrer. Porque caso ele ocorra, o impacto, quando ele é financeiro, ele pode até ser retomado. Agora, quando ele é reputacional, ele pode nunca vir a ser refeito, a ser reconquistado. Nós tivemos também um outro escândalo aqui na Zara, infelizmente, na questão da diversidade, né? Tem que ser respeitada. O Brasil é um dos países mais diversos do mundo, então não cabe mais o discurso de intolerância racial. E as empresas precisam olhar para esse tema, de novo, com os olhos do risco. Quando eu falo em materialização de risco, a gente pode elencar alguns possíveis resultados. Então, quando eu percebo um risco, é um perigo, ou por negligência, ou por omissão, ou mesmo por dolo, eu não deixo de tratá-lo. Então, ele vem a se materializar. Isso ocorre prejuízos. E os resultados ambientais, produtivos e reputacionais, o financeiro pode deixar de subir. Então, isso é preocupante. É isso que as empresas estão tratando na agenda ESG. Será que eu estou operando com uma gestão de risco bem organizado? Tenho uma matriz de risco? Meu pessoal do chão de fábrica está sendo capacitado? Qual é a minha ferramenta de gestão de risco? Ou eu estou negligenciando? Vou deixar o sinistro acontecer e eu pagar a franquia do carro? É algo a ser refletido pelas empresas. Só um pouco da matriz de risco. Então, quando a gente faz uma técnica muito simples de estudo de risco, começa a mapear o impacto versus a probabilidade. Então, um alto impacto e uma alta probabilidade de ocorrência requer um gerenciamento intensivo. Trouxe só lá para o alto, mas a figura é muito, muito autônoma, ela explica muito, enquanto quanto mais baixo a minha probabilidade de materialização do risco e menor o meu impacto, pode até ser um risco aceitável. Mas quanto mais alto a probabilidade de ocorrer e mais alto possa ser o impacto por ele ocasionado, ele requer um gerenciamento mais intensivo, mais incisivo, mais cotidiano. Após a materialidade, a gestão do impacto e até a gestão da crise. Você tem uma política de gestão de impacto, caso ele ocorra? E uma gestão de risco? E uma gestão de crise? Como agir quando o sinistro vier acontecer? O gerente lá em cima, o CEO, sabe como se posicionar, porque é uma pessoa capacitada, dá uma entrevista na imprensa e diz assim, nós sentimos muito pelas vítimas, vamos fazer tudo para diminuir a dor da família, a empresa está dando todo o apoio. Aí, lá na tua portaria, o seu João diz assim, que é isso? Acontece toda semana aqui, vocês só souberam foi disso. Será que toda empresa está sabendo dos riscos? Será que o teu funcionário está sendo capacitado de como ele vai se posicionar caso alguma coisa aconteça? Ele sabe qual é o impacto na reputação da empresa? Se ele não souber se posicionar, como ele responder caso o risco ocorra? Então, tem uma série de coisas que só muita educação, muito treinamento, muita formação de ponta a ponta, a começar pela sensibilização e entendimento da alta gestão, é que vai mitigar os riscos financeiros dessa agenda ESG. Falando aí um pouco da BlackRock, que eu exaltei lá no início, né? Ele fala aí, esse é o Larry Fink, o CEO dessa gigante dos ativos.
ele começa a exaltar a relação, né, entre ESG e o capitalismo. Esse gráfico aí nos mostra muito claramente como é que o ISE, aquele que eu falei mais lá atrás, o Índice de Sustentabilidade Empresarial, tem performado na Bolsa de Valores em comparação ao Ibovespa, que é o de cinza. Ou seja, ações de empresas que têm práticas, e evidenciam, claro, dentro do ISE, tem retornado, tem performado mais, tem dado mais lucro, pronto, tem dado mais lucro do que aquelas que não têm ou que estão numa outra carteira, que é o Ibovespa. Então, isso é materialidade do financeiro, isso é retorno real. Ah, mas a bolsa de ações é tão grande, a minha empresa não vai alcançar. Vem o efeito dominó, é de cima para baixo. A gente tem que lembrar que o nosso pãozinho da padaria é dolarizado. Ou seja, essas gigantes do mercado financeiro têm toda uma cadeia de valor, uma cadeia de relacionamento, fornecedores. Essas empresas, se acontecer o risco no meu fornecedor, não vai impactar a minha imagem? Será? O que aconteceu no Carrefour? Aquela situação que, infelizmente, ocasionou a morte de um homem negro no supermercado. Ah, mas não foi o Carrefour, foi a empresa terceirizada. Foi o Carrefour. Respingou no Carrefour. Ninguém nem sabe o nome da empresa terceirizada. Então, o ISE B3, ele acompanha o desenvolvimento médio do preço dessas ações emitida por empresas que se destacam pelo seu comportamento na agenda ESG, sobre a gestão de risco financeiro. Ninguém, como eu disse, vai investir numa empresa que pode causar prejuízo. A gente não vai investir, né? Pelo menos eu não. Olha aí um destaque cearense. Pelo segundo ano consecutivo, a M. Dias Branco assegura o seu lugar no ISE. É a única empresa cearense que está lá. Então, parabéns pela M. Dias Branco, que tenhamos mais empresas cearenses dentro da carteira do ISE, da B3, e que seja um exemplo a ser seguido, né? A gente precisa trazer esses bons exemplos do nosso estado. Ceará sempre na vanguarda, né? De alguns temas. E a M. Dias Branco vem na vanguarda aí desse estar na Bolsa e estar no ISE da B3. Vale a pena consultar também. Oportunidades do mercado consumidor. Uma empresa ESG, uma empresa responsável pelo meio ambiente, é uma empresa onde o bom profissional quer estar trabalhando. Sobre o risco dela quebrar por um sinistro, por uma tragédia, e ele perdeu o emprego dele também. Ele quer trabalhar numa empresa ESG porque ele tem uma possibilidade de desenvolvimento, porque ele tem uma política de diversidade e inclusão. A implementação da agenda ESG, sobre a vista dos consumidores, 73%, diz a pesquisa do PwC, aí na fonte, que a gente sempre traz as fontes das informações, dizem que acreditam que os CEOs estão determinados para que a empresa tenha práticas ambientais. No consumo, 79% dos consumidores afirmam que as marcas precisam desenvolver práticas de trabalho que protejam o meio ambiente. O que é isso? É o mercado consumidor, a sociedade. A gente tem visto na cultura, na música, no esporte e nas empresas, no lado econômico, que a pirâmide se inverteu. A base começa a ditar as regras, nesse caso, por critério de seleção. A sociedade começa a selecionar de quem ela consome, com quem ela se relaciona, o investidor, onde ele investe, o parceiro de mercado, com quem que ele faz parceria. Ou seja, práticas ESG é critério de seleção em várias vertentes. Como eu inicio uma agenda ESG dentro da minha empresa? Tem muitas estratégias, tem muito planejamento a ser feito. A gente começa sempre por um diagnóstico para começar a construir um plano de ação, entendendo sempre que toda empresa é feita de processo, pessoas e produtos. E dentro de cada um
desse contexto, cada um dessas casinhas, dentro de todo esse contexto, é preciso formar pessoas, desenvolver uma liderança com foco nesses desafios ESG. Construir um plano de engajamento, não só dentro da empresa, mas da porteira para fora, toda a sua cadeia de valor, que tenham práticas ESG. Então, iniciar uma agenda ESG na empresa, por tudo que a gente já viu, todos os exemplos, isso foram poucos por causa do nosso tempo, tem dado muito retorno. Mas não é algo inalcançável. É melhor, como eu disse, o feito do que o bem feito, e todo o caminho se começa por um primeiro passo. É preciso repensar o modo com que a sua empresa está atuando. Será que a agenda ESG já não está na hora de ser questionada dentro da sua operação ou da sua gestão? Como identificar uma empresa ESG? Tem muitos relatórios de sustentabilidade, muitas ações de responsabilidade social, muita coisa sendo dita, mas publicada por si mesma. Então, a autopublicação corre-se o risco do greenwash, né, que a gente chama, a lavagem verde, uma maquiagem, a empresa publica um lindo relatório de sustentabilidade, mas que nem é tanto assim, começa a enfeitar o pavão, às vezes feito por uma consultoria lá de longe, que não vai lá na prática, em loco, ver se realmente aquilo é. Quem é que pode garantir que aquela empresa é o que ela publicita que é? É aí que entra a FIEC, com o Programa de Certificação ESG. O Programa de Certificação da FIEC foi estruturado para ser uma avaliação e uma validação das práticas ESG junto às indústrias cearenses. E tem o objetivo também de guiar as indústrias junto a essa agenda de sustentabilidade. Então, o nosso programa foi construído com essas principais referências do mundo, a nossa BNT no Brasil, o nosso Instituto Ethos e o nosso programa Origem Sustentável. Construir um framework, construir toda uma estrutura de critérios e indicadores que identifique as suas práticas, que seja de fácil acesso e operacionalização, foi o que a FIEC pensou para facilitar que essas práticas que as empresas estão realizando sejam evidenciadas e por elas chanceladas. Mas a FIEC certifica, ela é um organismo certificador? Não. O selo ESG FIEC é uma certificação, é dar ciência às práticas, que essas práticas ocorrem e que elas têm relevância. O nosso organismo certificador é um dos maiores e mais respeitados do mundo, que é a Bureau Veritas. Todo o programa tem alguns conteúdos disponíveis ao público, outros só às empresas, né, que assinam o nosso acordo de cooperação técnica. Então, temos o manual de certificação, regulamento de avaliação de conformidade. Esse conteúdo programático pode ser, esse conteúdo técnico, gerencial ou operacional, ele pode ser todo acessado no site da FIEC, feito o download, e você pode ler, tirar dúvidas, entrar em contato com o núcleo da FIEC e procurar entender como acontece o programa. Mas, de novo, todo esse conteúdo não foi inventado pela FIEC. Tem todas aquelas referências bibliográficas e foi estruturado para atender os 40 sindicatos que estão sob o guarda-chuva da federação. Então, nós atendemos indústrias do estado do Ceará. Essa é a razão de ser da FIEC, né? O apoio ao desenvolvimento das indústrias cearenses. Temos o caderno geral com 58 indicadores. Ele atende diversas áreas e temos cadernos direcionados a algumas áreas econômicas, algumas alocadas conjuntamente, considerando o seu modo de operar, o seu impacto, a sua relação com o consumidor, com o fornecedor. Dentro de cada caderno, como eu disse, tem critérios, tem indicadores. Ao responder cada indicador, a indústria vai ganhando pontos, vai ganhando score, vai acumulando todo um critério de avaliação para lá no final do percurso receber o selo ESG da FIEC. Então, basicamente, muito rapidamente,
a gente apresenta todo o programa para a indústria que tiver interesse, convida ela a fazer uma autoavaliação que também está disponível no site, é gratuita, você pode baixar lá, responder as perguntas de cunho básico, legal, mas acreditem, tem gente que nem passa ali, né? Então, a estrutura da empresa ela tem que estar minimamente organizada, principalmente nos critérios legais. Fazendo autoavaliação, e nessa autoavaliação você pode ser identificada como não conforme, ou seja, você não pode seguir no programa de certificação, ou você pode estar conforme com alguma restrição, então o programa vai convidar você a resolver algum probleminha ali para não impactar durante todo o processo de certificação, e você pode receber um output, uma resposta de estar conforme com o programa. A contratação vem por meio de assinatura de contrato entre a FIEC e a indústria. A partir dessa contratação, tem acesso a essa plataforma totalmente digital, hospedada em nuvem, auditada, toda construída com base nas regras de segurança da LGPD. Durante o passo 5, que é o passo de preparação da certificação, que dura até 12 meses, você pode ter ou não a ajuda de uma consultoria. Essa consultoria técnica do programa SGFIEC vai mitigar 2 riscos. De chegar no momento da auditoria de terceira parte, você não ser validado e você ter que voltar a algum critério. E 2, ela acelera que esse processo venha antes dos 12 meses. Isso facilita, isso melhora, isso dá celeridade ao processo para a empresa que já pretende ser certificada o quanto antes. O passo 6, como eu disse, é a auditoria de terceira parte, que verifica as conformidades e as evidências apresentadas lá na plataforma do passo 4. Estando tudo ok, a empresa é certificada. Aí ela recebe o selo SGFIEC, que tem uma validade de 2 anos. E por que 2 anos? Porque a economia é cíclica, os processos mudam. Durante os 2 anos, a gente procura sempre buscar a melhoria da qualidade, né? A qualidade contínua, buscar sempre melhorar os processos. Por isso, até a nossa logo lembra bem o símbolo do infinito. Então, buscar essa melhoria continuamente traz a melhoria da qualidade da empresa e a melhoria do alcance dela na sua relevância junto ao mercado que ela atua. Eu estou aberta a perguntas. Meu nome é Alcileia Farias, como eu disse, a FIEC tornou-se signatária do Pacto Global em 2020 e está implementando todo o seu relatório de sustentabilidade, considerando as suas práticas internas ESG que estão sendo mapeadas desde o ano passado e fazendo a correlação do seu negócio, da sua operação, com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Obrigada. Se alguém tiver dúvida e a gente puder saná-las, a gente está aqui para isso. Obrigada, Alcileia. Fala. O Marcelo Baltazar. A Cibele tem uma pergunta. Pode falar, Cibele. Na verdade, Alcileia, boa tarde a todos. Não seria bem uma pergunta, seria mais para expressar a minha felicidade, né? E parabenizar vocês, especialmente você que explanou de uma forma muito bacana, né, para as empresas, para todos nós. E dizer assim que eu concordo assim absolutamente com tudo, eu só ressaltaria a questão de valores, sabe? Valores da empresa. Eu acho que a Apodi ela tem um diferencial, porque os valores, né, desde a alta direção da empresa é muito claro, né? Nós temos um propósito, por exemplo, né? E isso parece simples ou banal, ou não vai ter tanto efeito, mas, na verdade, é o que mexe, né, com as pessoas e com o comportamento das pessoas, né? Então, nós temos um propósito, por exemplo, de transformar o futuro. Então, assim, isso faz com que todos se engajem, né, nessa percepção mesmo de transformação, de sustentabilidade, né?
Outro fator muito importante, né, só ressaltando aqui para as outras empresas, na Cimenta Apodi nós temos uma área de sustentabilidade que está integrada a uma área maior de desenvolvimento organizacional e sustentabilidade. O Douglas pode falar até melhor do que eu, que é gerente da área de saúde, segurança e meio ambiente, mas o fato de estarmos, né, num grande guarda-chuva, onde tem saúde, segurança, meio ambiente, pessoas, recursos humanos e social, né, e sustentabilidade, que é a parte que eu cuido de relacionamento com comunidade, com stakeholders e tal, é muito importante, isso é um diferencial muito grande. Então, a estrutura, né, organizacional também contribui muito, né, para isso. Mas, assim, só dar mais uma vez as boas-vindas para você, sua região é muito importante para o Brasil e para nós, e com certeza você vai trazer muitos ensinamentos. Conte com a gente, tá? Obrigada, Cibele. Quisera eu trazer uns 4 ou 5, ou toda a apresentação sobre a Apodi, porque o seu relatório realmente é muito bem estruturado, as práticas são muito concretas e relevantes para a sociedade local e global, como eu disse, vocês agem localmente, mas pensam globalmente. E construir o futuro é o teu business, né? Literalmente. Obrigada, querida. O Marcelo Baltazar também quer dar uma palavrinha. Pode falar, Baltazar. Em primeiro lugar, agradecer aí, né, a apresentação foi fantástica. Eu já havia visto no lançamento, né? Vocês nos convidaram para participar do lançamento e estava muito ansioso por ver essa apresentação aqui também. Trouxe hoje praticamente toda a minha equipe para participar da apresentação, para eles conhecerem também a questão do selo. Agradeço também aí o exemplo que você colocou da CSP. A gente, e olha que nem foi combinado, hein, gente? Cibele e Marcelo não sabia. Olha se eu falo mal, olha que situação. A gente faz um esforço muito grande e eu acho que você usou uma palavra que para nós assim ela é muito genuína, que é a emoção, né? Você ficar emocionada aí com as nossas ações, isso quer dizer que a gente, além de todas as questões paramétricas que a gente está preocupado em atingir, há um real entendimento da população externa que o movimento está indo na direção correta. E aí, nessa questão, eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta mais geral para entender o que inspirou vocês, né? Qual o modelo que vocês estão, vamos colocar assim, usando para essa certificação, para esse selo, que eu acho que ele faz todo sentido para uma série de parceiros aí da FIEC, né, dentro do estado do Ceará. Tá, um dos maiores parceiros que nós tivemos na construção do programa foi a Bureau Veritas, tá? Toda uma estrutura, toda uma mão de terceira parte, trazendo essa imparcialidade e trazendo a credibilidade que o organismo certificador, enquanto auditor do programa, requer e as empresas necessitam, né? É porque a FIEC, como eu disse, ela não é um organismo certificador, mas o selo é mais emblemático, é mais um título, uma chancela que ela vem dar por uma mão de terceira parte, como eu disse. Os modelos, Marcelo, a estrutura, os critérios, aquelas referências bibliográficas que eu coloquei ali, trazendo sempre em consideração que é o primeiro ano da certificação, tá? A principal função da federação é apoiar o desenvolvimento e o que é que se desenvolve, qualquer coisa que esteja em qualquer nível, né? Você pode estar no nível muito básico e melhorar, e você pode estar muito excelente e melhorar ainda mais. Critérios ESG, eles são amplos, eles são diversos, mas em momento algum os nossos critérios e os nossos indicadores são compulsórios, são incisivos, são regulamentadores. A ideia o programa tem mais como proposta estruturar as práticas já realizadas e, com isso, trazer um selo e uma certificação de uma terceira parte, chancelando no relatório de sustentabilidade essa autopublicação de que a CSP ela é uma empresa ESG, não porque ela publicita, mas sim porque ela passou por um processo de auditoria.
É essa a grande proposta da federação. A minha pergunta foi muito na linha da vanguarda, né? Porque nós temos aí certificações de qualidade ambiental, de segurança, de produção em diversos tipos de área, né? Mas é uma certificação ESG eu não conhecia, então você está confirmando aí que vocês estão realmente na vanguarda. Realmente é o primeiro selo dado por uma indústria no tema ESG, né? Inclusive, Legal. todas essas certificações que você colocou é muito válida quando a empresa já as tem, porque a Vulcabras, pode citar aqui que ela já está no nosso programa e ela vai ser certificada em menos de 3 meses, dado a sua organização, a energia que ela imputou no nosso programa e, principalmente, as práticas que ela já realiza e por ela já ter passado por todas essas certificações aí, de ambiental, de qualidade, as ISOs aí já trouxeram muito ganho de conhecimento e de um processo de certificação. Então, a Vulcabras será, salvo engano, a primeira empresa a ser certificada pela FIEC, sim. Muito obrigado, Alceleia. Parabéns. Eu que agradeço. Deixa um abraço, querido. Alice, pode falar. Bom, pessoal, boa tarde a todos, né? Agradecer ao Alceleia aí também pela referência. Eu estou em férias, não estou no Porto hoje, nem na ZPE, mas eu fiquei muito feliz com a colocação na apresentação dos nossos temas materiais linkados aí com os ODS, né? Já para dizer também que a gente avançou mais um nível nesse sentido, enquanto relatório, junto com o Comitê de Sustentabilidade, onde a gente já tem mapeado diretamente não só os indicadores, mas as metas que a gente contribui diretamente dentro de cada ODS no tema material, e a gente faz também esse acompanhamento. Então, tanto o Porto quanto o ZPE hoje, a gente já tem isso bem formatado, né, bem aplicado, vamos dizer assim, nessa questão da materialidade e também com foco diretamente no ESG, né? Nós fazemos um trabalho consolidado, junto com a comunidade, tanto Porto quanto o ZPE, e a tendência realmente é evoluir e também dar a nossa contribuição de uma forma justa, digna, né? E igualitária em prol de todos esses quesitos, aliando toda essa questão de sustentabilidade à estrutura de governança para formar um ESG bem consistente. Né? Eu queria agradecer a referência, eu fiquei muito feliz quando eu vi, né? E eu mesmo de férias, eu não podia deixar de não falar, tá? Nem de estar aqui. Alice, também vale ressaltar também que eu não entrei em contato com você, né? Todas essas informações a gente capturou do site das empresas e todas elas, como eu disse, davam uma apresentação única. E parabenizar todo o trabalho que tem feito. Isso é o retrato do que a gente tem visto todos os dias na FIEC. Tem muitas empresas fazendo muita coisa. Verdade. O diferencial do nosso programa é selar, é certificar, é você publicitar no teu relatório de que você porque você foi auditado por uma terceira parte, trazendo imparcialidade e a credibilidade que o mercado requer. Parabéns, olha, parabéns mesmo. É verdade. Em nome da IEDO, também que estava aqui na reunião, e de mais alguém do Porto, que eu não cheguei a ver quem que entrou, e da ZPE, eu já queria agradecer em nome das duas instituições, né, e dizer que a gente está aqui para trocar figurinhas e compartilhar das práticas também, que o objetivo é único, né? O objetivo é único. Tá bom? Com certeza. Obrigada. Obrigada, Alice. Alguém mais quer dar uma palavrinha? Pode ficar à vontade. Alguém mais quer dar uma palavrinha? Quer dar? Douglas, quer falar um pouquinho? Não, eu tô aqui cheio de expectativas, né? Aliás, eu também sou da Cimenta Apodi, para quem não me conhece, e eu gostei muito do conteúdo, gostei muito da forma simples, leve e gostosa com que o tema foi trazido. Ficou muito clara a importância do tema ESG dentro das organizações e também olhando para o futuro, né? O que a gente tem que olhar e pensar realmente é aquilo que a gente está deixando de legado para as futuras gerações. E não basta somente olhar para os recursos e imaginar que qualquer recurso ele é finito. Ele é infinito, porque na verdade ele é finito. Então, parabéns pela apresentação, pelas discussões, pelas contribuições.
e é uma alegria, mais uma vez, ter participado dessa tarde com vocês. Muito obrigado a todos. A gente sempre diz que é um desafio, mas que a gente precisa iniciar, Douglas. E as empresas, às vezes, nos procuram de como iniciar uma agenda. Então, claro, é outro tema, é uma outra apresentação, talvez até uma formação, mas iniciar pela identificação das práticas, pela organização e o diagnóstico de que nível está, o que eu posso implementar no E, no S, no G, para que tenha relação com o meu negócio e para que me agregue valor, que eu tenha uma estratégia de ganho reputacional, financeiro, de relações com os meus parceiros. Ou seja, implementar é um desafio, mas organizar é uma necessidade. A gente precisa organizar o que se faz para poder ter um plano de ação, para começar de forma mais assertiva. Com certeza. Pois então, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer a Cileia pela aula que ela deu aqui hoje. E os interessados, se alguém tiver algum interesse de falar com a Cileia, se não tiver pego contato, pode falar comigo, que eu passo o contato dela. E só agradecer a todos. Obrigada, Agradeço gente. imenso também Valeu, o tempo gente. de todos. Deixo um abraço. Fiquem com Deus. Obrigado, abraço a Isabel. todos. Obrigado. Obrigada. Boa Tchau, tarde. gente. Boa tarde, pessoal.